Boa noite, pessoal. Dando continuidade aí à disciplina de materiais elétricos, né? Anteriormente a gente tinha parado falando com vocês a respeito do efeito Seebeck, o efeito aí que a gente observa nos termopares. Nessa aula de hoje, dividindo aí por tópicos, vou falar para vocês do efeito Peltier, tá? Relembrando, né, que a gente tem um grupo no Telegram para sanar as dúvidas referentes à disciplina de materiais elétricos, tá? Não deixem de acessar o grupo do Telegram, porque aí a gente otimiza, né, essa comunicação. Vou ficar sempre online nos horários das aulas lá no grupo do Telegram, ok? Bom, pessoal, efeito Peltier, né? A gente vai considerar essa estrutura aqui abaixo. Nessa estrutura a gente tem um material A maiúscula, né, superfície A maiúscula, e uma superfície B maiúscula. Essas duas superfícies são conectadas por uma superfície B minúscula, né? Do outro lado, nós temos mais duas superfícies, a superfície A minúscula e a superfície C minúscula. A superfície A e essa superfície C são conectadas a partir de uma fonte de tensão contínua, tá? Além disso, nós precisamos fazer alguns comentários. O primeiro deles é o seguinte: vamos admitir que a mobilidade dos elétrons nos condutores A minúscula, maiúscula, né, e superfície B maiúscula sejam tais que o μA seja maior do que o μB e que para a superfície B minúscula o μB seja muito maior do que a mobilidade da superfície A maiúscula. Ok? Então nós temos aqui a mobilidade dos elétrons neste caso. Tá? O que acontece? Para que ocorra, né, a corrente percorra, né, o condutor A maiúscula, superfície A maiúscula, né, que é essa superfície aqui, a corrente I vai necessitar de N elétrons livres com uma velocidade de deriva denominada por VdA. Aí, no caso, a superfície de A maiúscula, tá? Então, eu tenho uma quantidade de N elétrons livres na superfície A maiúscula com uma velocidade de deriva VdA maiúscula, tá? A velocidade aqui é em metros por segundo. Quando esses elétrons atingem a superfície B minúscula, né, os elétrons devem passar também pelo condutor de superfície B maiúscula, cuja mobilidade é mais baixa do que a mobilidade da superfície A maiúscula, ou seja, a velocidade de deriva, né, desse material B vai ser menor do que a velocidade de deriva dessa outra superfície. Tá? Como isso aqui é um circuito em série, um circuito fechado, o que vai acontecer? A corrente vai ser constante, né? Então, o que vai surgir aqui, né? Vai ser necessário um número maior de elétrons percorrendo o condutor B, né, de superfície B maiúscula, para manter essa corrente. Ou seja, o número de elétrons livres no material de superfície B maiúscula tem que ser maior do que o número de elétrons livres da superfície A maiúscula, tá? Mas como é que isso vai acontecer, né? Bom, se a gente observar aqui, ó, a estrutura, nós temos aqui no material de superfície B minúscula a identificação de calor sendo retirado. E na superfície C minúscula, calor sendo expulso, certo? Bom, como é que isso é feito, né? Os elétrons faltantes serão fornecidos pelo calor da superfície B minúscula, que vai fazer com que essa superfície diminua a sua temperatura. Ao chegar na superfície C minúscula, os elétrons excedentes, certo, vão ser dissipados, a energia vai ser dissipada, né, em forma de calor, aumentando essa temperatura. Tá? A estrutura que a gente está vendo aqui, ela vai funcionar como se fosse uma máquina térmica em estado sólido, retirando o calor da superfície B minúscula e aquecendo, né, a superfície C minúscula. Ok? Bom, o efeito descrito é chamado de efeito Peltier. Por definição, o que é o efeito Peltier? É o estabelecimento de um gradiente de temperatura a partir da passagem de corrente elétrica através de dois condutores distintos, né? Retornando aqui na estrutura, os dois condutores distintos são a superfície A maiúscula e a superfície B maiúscula. Tá bom?
Esse calor absorvido por unidade de tempo, né, em uma máquina Peltier, pode ser calculado por essa equação, né? Se a gente observar, essa equação depende de quem? Depende dos coeficientes de Peltier de cada material e da corrente elétrica submetida nessa estrutura. Tá? Então, quanto maior a corrente, maior calor vai ser retirado de uma superfície e ocorre a troca com outra superfície. Ok? Onde que a gente vai observar na prática, né, o funcionamento do efeito Peltier? Né? As pastilhas Peltier. As pastilhas Peltier são utilizadas muito, né, para fazer resfriamento de superfícies. Ou então, por exemplo, troca térmica. Onde que a gente vai fazer troca térmica? Muito utilizado em bebedouros. Né? Então, aqueles bebedouros que não tem um compressor, né, eles vão utilizar as pastilhas de Peltier. Basicamente, a gente faz a ligação elétrica de uma fonte de tensão contínua. Lado, aqui no caso vermelho, a gente entra com o positivo da fonte, e o lado preto aqui, né, o condutor preto, a gente entra lá com o referencial zero da fonte. De um lado da superfície vai ocorrer o resfriamento. Neste caso, dessa pastilha que está sendo representada seria o lado de cima. Então, essa superfície aqui de cima será resfriada e o lado de baixo ocorre o aquecimento. Nessa pastilha em específico, né, aqui se utiliza, né, os materiais semicondutores do tipo N e semicondutores do tipo P. Ok? E essas superfícies são isoladas, né, com uma camada de cerâmica. Ok? Bom, pessoal, este é o efeito Peltier. Tá? Próxima aula aí a gente vai falar do efeito Skin, ok? Então eu vou parar a aula por aqui e depois eu começo um outro tópico, ok? Até mais.